Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Vamos aos destaques de hoje. Frigoríficos testam novos patamares de preços para a arroba do boi gordo, mais negócios travam. Incertezas sobre a safra indiana fazem açúcar subir quase 2% em Nova York. Mais uma sessão de queda para o café, mas mercado segue monitorando oferta restrita. Milho em Chicago recua, enquanto B3 vai na contramão e tem valorização. Expectativas para o Outlook Fórum do USDA apontam para uma redução de 3 milhões de hectares na área de soja americana. E a terça-feira foi de estabilidade para os preços da arroba do boi gordo nas praças paulistas. No entanto, a pressão compradora está sendo exercida. Ofertas de 5 até 10 reais a menos aí para a arroba do boi gordo em relação à referência do mercado tem surgido, no entanto, sem negócios, pelo menos até agora, efetivados. Segundo a Scott Consultoria, ainda tem compradores fora das compras, o que deixa o mercado ainda mais sem resultados sendo registrados. Dessa forma, a cotação de todas as categorias segue na mesma linha. O boi gordo a R$ 315, a vaca em R$ 285 e a novilha R$ 303 por arroba, isso na Praça de São Paulo. As escalas de abate vão aumentando aos poucos e já atendem em média 10 dias. Vamos às cotações, vamos ver como encerraram os preços nas praças e as praças que registraram mudanças. A gente tem o Triângulo Mineiro encerrando em queda, cotado a R$ 300. A Goiânia, em Goiás, R$ 285 também queda. E a gente tem o sul do Tocantins registrando queda a R$ 280 por arroba. O enfraquecimento no preço da arroba tem provocado um outro efeito no mercado. De acordo com o CPEA, já existem vários relatos sobre o enfraquecimento das negociações na reposição. Isso mesmo, o mercado de reposição também deu uma esfriada e, segundo o CPEA, os leiloeiros estão chegando aí a relatar pregões onde nem a metade de animais disponibilizados foi arrematada. A percepção é de que as quedas recentes dos preços da arroba acentuam a cautela dos compradores, principalmente na hora de se fazer a aquisição aí de bezerros. Vamos aos preços lá na B3, mercado futuro do boi gordo, trabalhando da seguinte forma: fevereiro, R$ 314,35, com uma alta de 0,67%. O março, R$ 307,50, subindo 1,33%, e o abril, R$ 302,80, uma alta de 0,65%. Já as exportações de carne bovina in natura estão indo bem. Até a terceira semana de fevereiro foram exportadas 153 mil toneladas. Na média diária, foram 10.200 toneladas embarcadas, um aumento de 8,6% em relação à média diária exportada em fevereiro de 2024. O preço médio da tonelada ficou em $4.900, alta de 9% na comparação ano a ano. E o Gustavo Figueiredo, da Radar Investimentos, confirmou ao Notícias Agrícolas que, apesar do dólar já ter se acomodado, as exportações seguem realmente muito atrativas aí, tanto para os frigoríficos quanto para os compradores. No entanto, com o descarte de fêmeas ainda influenciando na oferta, a pressão sobre a arroba do boi gordo continua, principalmente por conta do mercado interno. Mas é um movimento que, segundo o Gustavo, pode perder força em breve. Veja o que ele disse. Estamos num patamar elevado em relação à moeda dólar real. Isso aí é atrativo aí para qualquer empresa exportadora, a relação dólar-real. Em relação a volume, Letícia, nós temos que lembrar que nós estamos num ciclo de alta do boi. O ciclo de alta do boi nada mais é do que a quantidade de fêmeas a serem abatidas ao longo do ano, ela é menor do que, menor do que os anos anteriores, onde nós tínhamos uma reposição muito descontada. Ou seja, nós já abatemos muitas fêmeas, a partir de agora a gente tende a abater menos fêmeas aí do quinto mês em diante até o final do ano, e isso gera uma pressão altista em relação ao valor da arroba bovina no Brasil. Ou seja,
Nós estamos hoje, por que nós estamos hoje sofrendo talvez uma pressão sobre o valor da arroba? Porque nesse primeiro momento do ano de 2025, nós estamos tendo uma oferta um pouco mais elevada de fêmea e que competindo com o valor da arroba nesse momento do boi gordo, que chegamos a bater aí R$ 350, e hoje nós estamos trabalhando na casa de 315, esse volume maior de fêmea tira a pressão sobre a alta do boi e faz com que a arroba tenha uma equalização aí um pouquinho abaixo, mas muito acima do que o início de 2024. Lembrando que a gente saiu 2024 no início do ano, era R$ 230, e hoje a gente vem trabalhando com uma arroba aí de R$ 310 a R$ 315 aqui no estado de São Paulo. Muito bem, agora o mercado do açúcar, ao contrário das demais commodities agrícolas, nessa terça-feira o açúcar teve um dia de alta, e alta até considerável, de quase 2% na Bolsa de Nova York. Os preços seguem impactados aí pelo andamento, da safra indiana, que está 12% atrasada em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Maurício Murucci, analista das safras e mercado, as projeções para a safra indiana seguem bastante desencontradas. Enquanto associações privadas estimam uma produção aí de 26 milhões de toneladas, uma importante entidade representativa do setor lá no país aponta para uma produção de 33 milhões de toneladas. Já o USA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fala em uma produção lá na Índia de 34 milhões e meio de toneladas. Vamos ver como encerraram as cotações. De olho na tela, fechamento em Nova York para março, 21,46, uma alta de 0,37 ou 37 pontos. O maio, 19,97, uma alta de 40 pontos. E julho, 19,55 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 34 pontos. Vamos ver também como fecharam as negociações lá em Londres. Bolsa de Londres teve um dia bastante positivo também em maio. 563,80 dólares por tonelada, uma alta de 910 pontos. Agosto, 545,60, alta de 870 pontos. E outubro, 535,30, uma alta de 800 pontos. Esses são os números no mercado do açúcar. Vamos falar do mercado do café, que continua vivendo um momento de fortes ajustes aí nos preços, depois daquelas históricas altas registradas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. Apesar dessas perdas recentes que o mercado vem passando, os preços continuam pautados pela baixa disponibilidade de café nesse momento. Para os especialistas, uma mudança de tendência só deverá se estabelecer com a chegada da safra brasileira. Vamos ver então como estão as negociações ou como encerraram os preços lá na Bolsa de Nova York. Para março, 380,50 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 1.330 pontos. Para maio, 375,90 centavos de dólar por libra-peso, 890 pontos de baixa. E julho, perdendo 800 pontos a 366,90 centavos de dólar por libra-peso. Vamos ver também lá na Bolsa de Londres como encerraram as negociações por lá. Para março, 5.429 dólares por tonelada, uma perda aí de 129 pontos. Para maio, 5.407 dólares por tonelada, perdendo 143 pontos. E julho, 5.369 dólares por tonelada, uma perda de 137 pontos. Vamos aproveitar para ver também como fecharam as negociações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.476 por saca de 60 quilos, queda hoje de 2,37%. Campos Gerais, em Minas Gerais, R$ 2.515, uma queda de 1,57%. Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.500, uma queda de 7,41%. E o Fernando Maximiliano, da Stonex, falou notícias agrícolas sobre essa volatilidade ainda presente no mercado do café. Indicou tendências para os preços nos próximos meses. Veja o que ele diz. A gente viu aí o mercado recuando e eu já listei aqui alguns dos pontos que atuaram para pressionar essas cotações. Então, são os estoques certificados, a perspectiva de uma melhora no cenário climático no Brasil, né, essa preocupação com a questão da demanda, né, que a demanda vai reduzir em meio a esses aumentos expressivos dos preços,
mas existe, por outro lado, alguns fatores que tendem a limitar essas perdas dos preços, pelo menos no médio prazo. O que ainda atua nesse sentido, tá, Rafaela? Primeiro, enquanto a safra não começa, a gente tem uma disponibilidade de café no mercado físico limitada. E isso é um fator que ainda continuará até que a gente tenha a entrada da nova safra, né? Outro problema, os problemas logísticos, os atrasos que dificultam aí a questão, principalmente das exportações, é um fator altíssimo para as cotações. E também essa perspectiva de uma oferta reduzida de arábica no Brasil na próxima temporada, reflexo aí dos problemas climáticos que a gente já citou. Então, esses são os pontos que continuam atuando de forma altista para as cotações. A gente acredita que a partir do momento que a gente tiver o início da colheita no Brasil, haverá uma pressão maior sobre os preços. Os preços tendem a ceder um pouco mais por conta do aumento da disponibilidade de café devido à colheita. Até lá, a gente ainda tem uma janela em que os preços ainda devem ser influenciados por esses fatores altistas que eu acabei de citar. E o retorno das chuvas lá na Argentina acabou reduzindo a possibilidade de novos cortes na produção do país e a intensificação da colheita de soja no Brasil, que permitiu o avanço do plantio do milho safrinha. Esses dois fatores tiveram um forte impacto nos preços do milho lá em Chicago nesta terça-feira. Outro fator que ajudou a pressionar foi a perspectiva de aumento de área de milho nos Estados Unidos, já que as cotações do cereal têm sido mais atrativas do que as da soja. Vamos ver os preços de fechamento lá na Bolsa de Chicago para o milho. Para março, 84 e... Opa, vamos lá. Para milho na Bolsa de Chicago. Agora sim está certo aí. Para março, 4 dólares e 79 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. Para maio, 4,94, queda de 2 pontos mais 75. Para julho, 4,99, uma queda de 2 pontos mais 75. Essa é a movimentação em Chicago. No Brasil, a B3 recuperou as perdas do pregão anterior e retomou a tendência de alta. Os analistas da Agriinvest destacam que a oferta limitada nesse momento tem mantido aí preços firmes do cereal, enquanto a prioridade em campo é a colheita da soja. Para a safrinha, a consultoria destaca desafios com um plantio atrasado e janela curta. Vamos ver os preços, pode deixar os preços na tela aí da B3. Para março, a gente tem R$ 84,85, uma alta de 1,37%. Para maio, R$ 80,71, uma alta de 1,52%. E para julho, R$ 74,10, uma alta de 0,61%. Portanto, mercados contrários lá na Bolsa de Chicago, dia de queda. Na B3 aqui no Brasil, dia de valorização para o milho. O presidente do Sindicato Rural de Palotina, lá no Paraná, o Edmilson Zabotti, disse ao Notícias Agrícolas que, apesar do Paraná estar com um plantio avançado do milho safrinha, já começa a haver preocupações aí com o desenvolvimento das lavouras. Entenda por quê. Começamos com uma janela excelente, né? Já em final de janeiro plantando, mas plantando no pó, com pouca chuva, né? Mas depois disso voltou a chover, teve plantio, o período de plantio foi excelente também. Agora, no final, no mês de fevereiro agora, as chuvas novamente deram uma reduzida, aí teve uma parada de plantio, aquele que foi plantado teve algumas áreas com alguns problemas de implantação do estande, que nasceu mal, mas de um modo geral, a cultura vem se comportando não, a cultura nasceu bem, está com stand bom agora de um modo geral, mas voltamos a nos preocupar. Nos próximos dias, entre os mais 10, 15 dias, se não houverem regularização das chuvas, nós já podemos tranquilamente começar a computar perdas na produção. Tivemos esse ano, até agora, a graça de não ter ataques de pragas e nem da mosquinha, da cigarrinha do milho, mas que agora o calor intenso, extremamente forte, e a falta de chuva e chuvas localizadas tem preocupado e demais o produtor rural. E na Bolsa de Chicago, os preços da soja testaram pressões intensas ao longo
do pregão desta terça-feira, mas voltaram a operar com estabilidade no final do dia. O mercado acompanhou em boa parte do pregão as baixas fortes dos vizinhos milho e trigo, a melhora do clima na Argentina e o avanço da colheita no Brasil, além das declarações de Donald Trump sobre as taxações. Tem uma expectativa aí de que aquele prazo que o Donald Trump teria dado aí para México e Canadá se prepararem, esse prazo está vencendo e que a partir de agora de março as tarifas voltem a ser cobradas. No paralelo, o mercado se ajusta ao Outlook Fórum do USDA, que acontece entre as próximas quinta e sexta-feiras dessa semana e traz os primeiros dados da nova safra americana. Expectativas levantadas pela Pátria Agronegócios apontam uma redução de até 3 milhões de hectares com o cultivo da soja, o que poderia elevar aí a área do milho. Menos soja poderia aí trazer um resultado positivo aí para os preços. Vamos ver as cotações da soja em Chicago. Para maio, 10 dólares e 31 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Para maio, 10 dólares e 48 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. E para julho, 10 dólares e 63 centes por bushel, uma alta de 0 ponto mais 25. Muito bem, a gente tem aí as informações do que pode acontecer com o mercado, principalmente com as novas informações aí dos preços. Vamos ver o que diz o especialista. O mês de março, que já está logo aí, semana que vem já é março, é um mês famoso pela batalha por área, né? Battle for Acres. E a gente está com um início de temporada de Battle for Acres um tanto quanto animadora, se não inédita, porque a soja está muito desvalorizada frente ao milho. A condição fundamentalista da soja realmente é mais pesada, a grande safra do Brasil, todos os fatores que nós já conhecemos, mas o preço da soja relativo ao milho está muito defasado. Então, a grande pergunta é, será que nos Estados Unidos vai plantar mais área de milho, menos área de soja? Isso seria favorável para o preço da soja? Ou será que os preços vão se ajustar com o milho se aproximando da soja? Se os preços se ajustarem, será que o milho cai como a gente viu hoje e a soja mantém estabilidade? Ou como é que vai ser essa negociação? Então, a gente está com uma negociação, na minha opinião, muito interessante, muitos fatores importantes. O que é um pouco difícil saber é se a soja vai cair, arrastar, né, tudo para baixo, ou se a gente vai ter realmente esse patamar como estabilidade e eventualmente dar uma volta por cima e ver a soja negociando com mais otimismo em pregões, né, no futuro próximo. Tá aí então a explicação do Aaron Edwards, da Sistema Manancial Consultoria, sobre o que pode vir aí desse Outlook Fórum nessa semana. Vamos ficar ligados aqui no Notícias Agrícolas, você acompanha em primeira mão os números que vão sendo divulgados, ok? Bom, vamos ao mercado financeiro. O dólar inverteu a direção e fechou praticamente estável nessa terça-feira, ainda no patamar dos 5,75. Vamos ver na tela. O fechamento de hoje foi com uma queda inexpressiva aí de 0,01% a 5,76. Eu falei 75, mas está corrigido aí 5,76. Sem grandes modificações, portanto. Investidores repercutiram a divulgação de novos dados de inflação no Brasil e seguiram atentos aí ao noticiário internacional. Segundo o IBGE, o IPCA 15, é muita letrinha aí, a gente acaba confundindo. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, avançou 1,23% em fevereiro. O resultado representa uma aceleração em relação a janeiro, uma aceleração de 0,11%, mas ainda ficou abaixo do que o mercado estava esperando, de 1,34%. Ainda no ambiente doméstico, Fernando Haddad participou de um evento promovido pelo BTG Pactual nessa manhã e afirmou que a agenda para as contas públicas não pode perder ímpeto e momento com a troca no comando da Câmara dos Deputados e no Senado.
Já no exterior, os investidores continuam reagindo às expectativas de que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de México e do Canadá devem começar a valer efetivamente agora no mês de março, depois daquele adiamento que foi feito. Enfim, essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que se você quiser mais informações, quiser se aprofundar nas notícias trazidas aqui no Boletim de Fechamento do Mercado, basta acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!